Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 86 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe uma questão do Enem de 2018 que trata de razão e proporção. Nela, a gente tem que saber fazer uma razão, uma proporção ou uma regra de 3, que no fundo é a mesma coisa. Então, bora para a resolução dela. Os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950 e 925. Essa classificação é feita de acordo com a sua pureza. Por exemplo, a prata 975 é a substância constituída de 975 partes de prata pura e 25 partes de cobre em 1000 partes da substância. Já a prata 950 é constituída de 950 partes de prata pura e 50 de cobre em 1000. E a prata 925 é 925 partes de prata e 75 de cobre. Um ourives possui 10 gramas de prata 925 e deseja obter 40 gramas de prata 950 para a produção de uma joia. Nessas condições, quantos gramas de prata e cobre, respectivamente, devem ser fundidos com os 10 gramas de prata 925? Então, vamos pensar aqui. Ele tem 10 gramas de prata 925. E ele quer adicionar, fundir, junto com esses 10 gramas de prata 925, uma certa quantidade de prata, uma certa quantidade de gramas de prata, uma certa quantidade de gramas de cobre, para obter 40 gramas de uma liga de prata 950. Prata 950. E a pergunta é: quanto de prata e quanto de cobre ele tem que fundir nessa massa inicial aqui para chegar nessa massa com essa concentração de 950 em vez de 925? Para resolver isso aqui, pessoal, a gente precisa primeiro determinar quanto de fato de prata ele tem atualmente e quanto de fato de cobre ele tem atualmente nessa amostra dele aqui, e quanto de fato de prata e de cobre vão ter nos 40 gramas. E aí, se a gente fizer a diferença, a gente encontra quanto que ele vai precisar adicionar. Então vamos pensar aqui, no início, nos 10 gramas aqui de prata 925, quantos desses 10 gramas são prata e quantos desses 10 gramas são cobre? Se essa concentração, se essa prata é 925, isso significa 925 de prata e o restante, para chegar no 1000, que são 75 de cobre. Então, são 925 partes de prata e 75 de cobre. Sendo assim, a gente pode montar a seguinte regra de 3. Das 1000 partes de massa, que correspondem a uma massa de 10 gramas, 925 partes são prata. Então, quantos gramas de prata eu vou ter? X. Se eu resolver essa regra de 3, eu encontro quanto de prata eu tenho nessa prata 925. Nesses 10 gramas aqui, que tem essa concentração de 925 para 1000. Então, multiplicando cruzado, é 1000 aqui, não é 100, é 1000. Multiplicando cruzado, a gente vai encontrar 1000x é igual a 10 vezes 925. Passo esse 1000 dividindo, e aí a gente efetua essa divisão. Simplifica o 10 com o 1000 para ficar 925 vezes 1, que é 925, dividido por 100. E aí, na hora de dividir por 100, é só andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Então, a gente acaba no início com 9,25 gramas de prata, prata pura. E de cobre? Ora, para fazer o de cobre é só eu pegar os 10 gramas que eu tenho e tirar o que é prata. 10 menos 9,25 dá 0,75 gramas de cobre. Então, essas são as quantidades iniciais aqui de prata que ele tem e de cobre na amostra inicial de 10 gramas. Agora, a gente vai calcular o quanto que tem que ter de prata e de cobre na amostra final de 40 gramas.
Lembrando que essa amostra de 40 gramas tem que ter a concentração de 950. Isso significa que das 1000 partes, 950 são prata e o restante que falta para o 1000, que são 50, tem que ser cobre. O que a gente faz? Outra regra de 3, né? Se as 1000 partes correspondem a 40 gramas de massa, se eu quero 950 partes, que é a quantidade de prata, quantos gramas eu tenho de prata? X eu vou ter nessa amostra final. Multiplicando cruzado, a gente fica com 950 vezes 40 dividido por 1000. Já passei dividindo no 1000. E aí a gente pode simplificar, né? Por 10 aqui, por 10, por 10, por 10. Então eu fico com 95 vezes 4, que dá 380, dividido por 10, simplificando, dá 38. Então, das 40 gramas da liga aqui de prata e cobre, 38 gramas são de fato de prata pura. Eu vou precisar de 38 gramas. Se são 40 gramas, então 40 menos 38 me dá a quantidade de gramas que eu vou precisar de cobre, que são 2. 2 gramas de cobre. Sendo assim, eu tenho o quanto de cobre e prata que ele tem no início, 9,25 gramas de prata e 0,75 de cobre. E aqui eu tenho o quanto que ele vai precisar no final. Então, se eu quero saber o quanto que ele deve fundir, né, o quanto que deve ser adicionado a essas 10 gramas iniciais aqui, é só eu fazer a diferença. Então, se eu já tenho 9,25 gramas de prata e eu preciso de 38 gramas, é só eu fazer 38 menos 9,25. Isso vai me dar a quantidade de prata que eu tenho que adicionar às 9,25 gramas para dar a quantidade total de prata do final. Então, esse resultado dá 28,75 gramas. Isso é o que tem que ser adicionado de prata, fundido à massa inicial. E a quantidade de cobre é a mesma coisa. É só eu pegar 2 gramas e subtrair pelo que eu já tenho, que é 0,75, que dá 1,25 gramas do cobre. Como isso é o que deve ser adicionado, a nossa resposta final correta é a letra B. 28,75 e 1,25 de prata e cobre, respectivamente. Então, pessoal, nessa questão a gente tinha que saber fazer proporções e saber dividir aqui proporcionalmente uma massa. Então, a gente tinha uma massa e tinha que dividir em tantas partes de prata, tantas partes de cobre. A gente pode fazer isso na forma de regra de 3, como foi o que eu fiz, mas a gente poderia fazer isso multiplicando por frações aqui também, tá? Se eu quisesse, por exemplo, saber o quanto de prata tem nas 10 gramas, eu poderia pegar as 10 gramas e multiplicar pela fração de prata nele, que são 925 partes em 1000. O resultado disso aqui dá 9,25. Então, eu poderia fazer multiplicando por frações também, em vez de regra de 3. Tanto faz, o que você achar melhor. Eu preferi fazer pela regra de 3 porque é um pouco mais didático, mas eu concordo que esse jeito aqui é mais rápido, se você conseguir enxergar essas coisas. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais e até lá. Tchau, tchau!